A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida, para lhe fortalecer, para reavivar, para reanimar, para vos tornar forte, corajoso, pleno da presença de Deus. Amém? Nosso tema hoje será as 3 partes do ser humano. Quando Deus criou o homem, a Bíblia nos diz que ele criou do pó da terra, né? Ele fez do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Quando nós vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 25, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E o escritor de Hebreus diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, medula, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os seus propósitos. Nós vemos nesses versículos que Deus nos ensina que o ser humano é um ser único, formado de espírito, alma e corpo, que tem o hino da harpa cristã de número 5. O ser humano, ele é único. Segundo as estatísticas, dizem que o mundo possui mais de 7 bilhões de seres humanos e cada ser humano possui a sua própria identidade, a sua impressão digital. Ela é única, cada ser humano tem a sua única, nenhuma é igual à outra. Nós somos pessoas idênticas, mas não são iguais. Nem os gêmeos univitelinos, eles não são iguais, são idênticos. Então o Senhor fez uma trindade humana, com espírito, alma e corpo, para servir a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E quando nós vamos lendo a Bíblia, né, vendo as maravilhas de Deus na Bíblia Sagrada, os ensinos, a sã doutrina, né? Nós vamos aprendendo que Deus fez o ser humano, a espírito, alma e corpo, para servi-lo à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que é espírito? O espírito é a força da vida. Significa também hebraico ruach, né? O vento, o sopro, o óleo, a água, enfim, tem vários significados. O Espírito Santo, mas aí o Espírito do homem. Na Bíblia, quando nós vemos Espírito escrito com letra maiúscula, aí está se referindo ao Espírito Santo. Quando nós vemos Espírito com E minúsculo, está se referindo ao Espírito do homem, né? E o homem, a partir do sopro de Deus, se tornou uma alma vivente. E o homem pode se unir a Deus, a ter contato com Deus, só através do Espírito. Jesus falou isso em João capítulo 4, verso 24. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, né?
Isso acontece porque quando o nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós estamos unidos ao Espírito Santo. O Espírito é a parte que fica em contato, em comunicação com Deus. Ore também em Espírito. Paulo falou isso. Então, o Espírito é visto como a parte mais íntima do nosso ser. É envolvido por nossa alma e é, por sua vez, envolvido por nosso corpo. O Espírito é a parte que precisa de regeneração, né? É o Espírito que precisa aceitar o Espírito Santo, estar limpo, desprovido de todo pecado, segundo Atos capítulo 8, verso 38. E a alma? O que é a alma? A alma é o nosso próprio eu. Mateus capítulo 6, verso 26, Lucas capítulo 9, verso 25. A alma, ele é um meio entre o espírito e o corpo. Ele fica no intermediário entre o espírito e o corpo, possuindo a autoconsciência, para que possamos ter personalidade, autoconsciência, né? E a alma é a parte que se comunica com os semelhantes, através do nosso corpo, que vamos depois ver isso. Então, a alma, ela está localizada no cérebro, né? A alma é a nossa personalidade, a alma é os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas ações, é aquilo que nós somos, é a alma. E é com a alma que pensamos, raciocinamos, consideramos, lembramos e admiramos. É com a alma que nós experimentamos as emoções. É o psique, né? No hebraico é chamado Neshama, né? Neshama. É na alma que são tomadas as decisões, né? Que nós veremos no outro comentário de vídeo. E o corpo? O que é o corpo? O corpo contém a alma. E a alma é o vaso que contém o espírito. Entendeu? Nosso corpo é onde os nossos 5 sentidos físicos, que é externo e está em contato com o mundo material, né? O corpo é a parte visível do ser humano, né? A alma, ela é invisível. A alma, ela é abstrata. O espírito e a alma, ela é abstrata. Nós não vemos com os olhos. Apenas nós vemos as ações que as pessoas fazem, né? Através da alma e do espírito. E aí, por isso que Jesus disse, não tem mesmo quem mata o corpo, mas tem aquele que mata a alma e lança o espírito no Hades, no inferno, né? E então o corpo, sendo a parte visível, é onde está a nossa alma. E como eu falei, a nossa alma é o vaso que contém o nosso espírito, né? O corpo é a parte externa e, como eu falei, a alma é a parte interna, o espírito também. No espírito, Deus como espírito habita em nosso espírito. É por isso que nós somos templos do Espírito Santo, porque ele habita em nosso espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. E na alma habita o nosso eu, nosso querer. E nós somos mais que vencedores quando nós vencemos as más ações, os mais maus hábitos, as más atitudes. Enfim, é quando nós refutamos o pecado. É quando nós deixamos o pecado para seguir a Jesus Cristo, né? Deus santifica primeiro tomando posse do nosso espírito através da regeneração, João capítulo 3, versos 5, 6.
E segundo, espalhando-se como o Espírito que dá vida ao nosso espírito, para a nossa alma, a fim de satisfazer e transformar nossa alma. Romanos capítulo 12, verso 2, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E, por fim, vivifica o nosso corpo mortal por meio de nossa alma. Segundo Romanos capítulo 8, verso 11 e 13. E transfigurando o nosso corpo por seu poder vital. Filipenses capítulo 3, verso 21. Então, Deus quer o ser humano completo. Quando ele criou o homem para que o servisse, espírito, alma e corpo. Não tem essa de dizer que Deus só quer o meu coração. É por isso que o Espírito Santo disse: meu povo sofre por falta de conhecimento. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisa estar a serviço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O hino da harpa cristã, de número 5, retrata muito bem, é uma mensagem excelente sobre nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, que Deus quer que nós ofertemos a Ele como oblação, como hóstia verdadeira, oblação de amor. E um grande abraço. Que a nossa vida esteja a serviço do Senhor, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E assim cada membro da nossa família, para que nós possamos, quando a trombeta soar, nós ouvir o soar da trombeta e nós irmos morar com o Senhor na eternidade. Amém.